Aleluia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, tempo de estudar a Palavra de Deus, tempo de devoção. Tem sido um grande privilégio poder dividir da leitura do livro de Atos. E quanta coisa boa, quanta reflexão a leitura bíblica tem gerado em nossa mente, em nosso coração, levando-nos para mais perto do Senhor, da sua obra, e entender que aquilo que estava acontecendo com o apóstolo Paulo naquele momento da história é tudo dentro de um projeto de Deus, e assim como acontece conosco também. A leitura bíblica de hoje está no capítulo 26 do livro de Atos, versos de 1 a 32, mas eu gostaria de compartilhar com você daquilo que está nos versos 28 e 29, que diz assim: Então Agripa o interrompeu, dizendo: Você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por essas correntes. O apóstolo Paulo, ele não perde uma oportunidade sequer para testemunhar da transformação que o Senhor operou na sua vida. Nesse processo de sua prisão, ele vai fazer o seu discurso em defesa, da sua postura, das suas convicções, em alguns momentos específicos. Então, subindo na escadaria ainda em Jerusalém, diz a palavra de Deus que ele vai fazer a sua defesa diante de todos os judeus que o acusavam, que estavam ali dizendo matem-no, matem-no, e o apóstolo Paulo vai fazer a sua defesa diante de todos eles. Depois, quando levado para Cesareia, ele vai fazer a sua defesa diante de Festo. Mais uma vez, ele vai contar a sua história. E agora, no capítulo 26, ele está diante de Agripa. E mais uma vez, ele tem a oportunidade de narrar a sua história. Cada vez que ele vai narrar, ele repete a mesma história e ele dá algumas ênfases específicas daquilo que Deus fez em sua vida e daquilo que Deus transformou na sua vida. Esse discurso que ele faz diante de Agripa, a partir do verso de número 4, é um discurso muito incisivo e ele vai falando sobre quem ele era. A primeira parte do discurso, Paulo fala sobre a seriedade do seu farisaísmo, a consciência que ele tinha de que perseguir a igreja era um serviço que estava prestando a Deus, e aí ele vai falar sobre a forma com que ele castigava os cristãos, a forma com que levava os presos, obrigando-os a blasfemar do nome de Jesus. E ele diz, olha, eu usava de violência para com eles. E numa dessas missões, eu estava indo para Damasco, e aí ele vai narrar para o rei Agripa a transformação ocorrida em sua vida. Nesta narrativa de Paulo, no verso de número 14, ele fala assim: todos que estavam comigo caímos no chão, mas eu ouvi a voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cair no chão não resolve, ver luz não resolve, tem que ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. E agora, a partir daí, Paulo começa a narrar a transformação que aconteceu na sua vida, a partir desse momento do encontro com Jesus, e como que ele se tornou o pregador do Evangelho e começa a falar sobre o amor de Deus, começa a falar sobre o poder de Deus de transformar as pessoas. E agora ele se volta especificamente para o rei Agripa e diz assim: Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. E foi nesse momento que o rei Agripa percebeu: esse camarada está querendo me evangelizar. Ele não está só fazendo a defesa das acusações que pesam contra ele,
Na verdade, ele está aproveitando a oportunidade para mexer com a minha cabeça e implantar esta fé no meu coração. E aí foi nesse momento que o rei Agripa disse: você acredita que pode me convencer a tornar cristão em tão pouco tempo? E aí o apóstolo Paulo diz com todas as letras: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu. Paulo não estava só fazendo defesa da sua inocência. Paulo estava aproveitando aquela oportunidade para evangelizar e levar as boas novas ao rei Agripa, à sua esposa Berenice e a todas as pessoas que estavam reunidas naquele lugar. E é esta consciência de missão que levava o apóstolo Paulo a aproveitar cada oportunidade que lhe era oferecida. E que nós também saibamos aproveitar cada oportunidade para testemunharmos do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar? Ó Deus, que lição extraordinária que nós aprendemos hoje com o apóstolo Paulo. A tempo e a fora de tempo, nos momentos mais distintos, lá estava ele, anunciando o Evangelho de Jesus. E ali diante do rei Agripa, aparentemente fazendo a defesa por conta das acusações, mas na verdade evangelizando, proclamando as boas novas, para que aquele homem, sua família e seus líderes pudessem ter a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Usa, Senhor Deus, a nossa vida para que possamos a todo tempo aproveitar todas as oportunidades, para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?